A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa leitura diária das lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos aí dando o prosseguimento ao quarto trimestre de 2021, onde estamos aí estudando a respeito da vida do apóstolo Paulo. E nesta semana, vamos aí estudar a lição de número 12, que tem por data 19 de dezembro de 2021, e o título da lição que nós vamos estudar é A Coragem do Apóstolo Paulo Diante da Morte. A verdade prática da nossa lição destaca que o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. O objetivo geral da lição que vamos estudar será conscientizar a respeito da coragem diante da morte. Então eu te convido, meu querido irmão e minha querida irmã, acompanhe a nossa leitura diária desta semana, que serve como uma preparação para a lição que nós vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 13 de dezembro de 2021, tem como título É preciso padecer pelo nome de Jesus. O texto bíblico se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 e 16, que diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Queridos, muitos não gostam do que Paulo fala a respeito de sofrer por amor a Cristo. Como ele disse, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele, como está lá em Filipenses 1:29. Porque nem todos querem padecer por amor a Cristo. Por isso, algumas pessoas até sentem vontade de pegar esse versículo e rasgá-lo ou até ignorá-lo. No início da fé, no início da igreja primitiva, num único dia o imperador romano Nero queimou 100.000 cristãos. Ele incendiou Roma e ficou tocando lira enquanto que a cidade ardia em chamas. Condenou os cristãos pela tragédia, fazendo deles tochas humanas e jogando-os a cães ferozes. Esses cristãos não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Não tinham televisão, não tinham rádio e nem jornal. Não tinham pastores como nós temos hoje. Eles tinham somente o que passavam para eles a respeito de Jesus. Mas permaneceram firmes e não negaram a fé em Jesus, mesmo diante da morte e do sofrimento extremo. Em muitos lugares, essa palavra sofrimento, ou padecer, nem é lida, mas o sofrimento bate à porta de todos. E o cristão tem que levar a fé às últimas consequências. Ele enfrenta dias difíceis no casamento, dizendo, vai melhorar. Tudo porque lhe foi aí concedida a graça de padecer, sofrer por Cristo, e não somente de crer em Jesus. Há uma alegria proposta, quando você escolhe deixar aí uma vida toda bagunçada e ir para os caminhos do Senhor. Não é só uma alegria aqui, mas esperança da eternidade. Tal como o autor de Hebreus disse, Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Hebreus 12:2. Talvez não seja fácil, ser crente onde você trabalha, nos momentos quando seus colegas, muitas vezes fazem piadas, em sua casa, quando seu cônjuge não é convertido, quando seus filhos não são convertidos. Não é fácil. E talvez por essas outras razões você já se pensou até em desistir. E caso você esteja passando por isso agora, fixe seus olhos no Senhor. Perceba-o na cruz, quando ele disse, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia
e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Muitas vezes achamos que a nossa identificação com Cristo nos traz apenas prazer. É verdade, mas traz também, queridos, sofrimento. Em Marcos 10, versículo 29 e 30, Jesus falou que receberemos na terra 100 vezes mais campos, pai, mãe, irmãos, dinheiro, e ao fim ele também diz perseguições. Nós apagamos a palavra sofrimento do nosso vocabulário, mas em Romanos 8,17, a palavra final é: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Jamais podemos nos esquecer de que o sofrimento faz parte da vida do cristão. Nada se compara à vida de um cristão real. Ser cristão é sofrer por causa de Jesus. Mas apesar do sofrimento e das lutas, há um tesouro tremendo nos aguardando. Você não precisa desanimar. Ao contrário, pode caminhar com galardão, com alegria, como um vitorioso, que o galardão é garantido. Sabe por quê, meus amados? Porque vale a pena sofrer por amor a Cristo. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima segunda-feira a todos.